A seguir, pergunte ao doutor. Oferecimento: VetBoss Clínica Veterinária. Iniciamos mais um Pergunte ao Doutor. Você sabe, nossa terça-feira pet, aqui na companhia com Guilherme Maluf. Gui, gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde. Vamos tirar a dúvida do pessoal aí. Muitas perguntas aí chegaram para mim. Vamos resolver as questões aí do pessoal. Tá certo. Hoje é dia aí de dúvidas gerais. Então vamos à interação com os nossos espectadores. Guilherme, quanto tempo vive um gato? Ali, a expectativa de vida ali vai de 13 a 16 anos ali, em média. Lógico que vai ter alguns que fogem à regra, que vivem 20, né? Mas também vão ter os que vivem um pouco menos, né? Que com 10, 11 anos, eles são bem velhinhos. Então, mas a média ali, 13 a 16 anos, é uma idade bem razoável. Perfeito. Isso, né? Com todo o controle, vacinação, os cuidados devidos. Isso também com a evolução aí da veterinária, da vida pet, que prolongou a vida dos cachorrinhos aí um pouco mais, dos gatinhos, dos cachorrinhos um pouco mais aí. Perfeito. Vamos a mais uma interação. Próxima pergunta. Qual tipo de anestesia tem que ser dado a um cão para fazer a limpeza de tártaro? De fato a limpeza elimina o bafinho do animal? Realmente elimina, né? O cheiro forte que dá na boca do pet é pelo tártaro, né? Isso aí vai resolver o problema. Sobre a anestesia depende do protocolo do veterinário. Tanto a dissociativa, né, que é injetável, quanto a inalatória, é bem-vinda, né? Vai depender do protocolo veterinário, do tempo que ele vai ser necessário para fazer o procedimento, se é um procedimento demorado, mais curto, né? Quais são as condições do paciente, né? Mas tanto faz, as duas anestesias são seguras e vão resolver, anestesiar o paciente. Só em caso de cãozinho muito idoso, problema cardíaco, que aí você evita. Aí você vai procurar uma inalatória ou então com um tipo de anestesia diferente, né? Mas tanto faz, em ambos os casos, depende do protocolo do veterinário mesmo. Uhum. E do estado dessa boquinha Com também. certeza, do tempo que vai demorar para cirurgia, do tempo que vai demorar, né? Porque é um procedimento, por mais que não seja invasivo, é um procedimento que a gente considera cirúrgico, né? É uma tartarec, né? Uma remoção de tártaros, né? Mas isso tudo vai depender. Mas ambas as anestesias são aceitáveis, ambas, né, têm a sua função. Porque às vezes também nesse processo se avalia aí que tem que extrair algum dentinho, isso também acontece. Aí você precisa de um aprofundamento maior, aí depende de como vai ser o protocolo. Perfeito. Vamos a mais uma participação dos espectadores. Próxima pergunta. Até que idade é recomendado fazer a castração de uma cadela? Eu recomendo quanto mais cedo, melhor, para você usufruir dos benefícios da castração, né? Redução de chance de tumor de mama, você inviabiliza uma possibilidade de uma piometra, né? Então, quanto mais cedo, melhor. Mas não existe uma idade definida, né? Se a cachorrinha estiver saudável e tiver 10 anos, você pode castrar ela, né? Mesmo porque em alguns casos, uma cachorrinha idosa que não é castrada, ela pode desenvolver a piometra. Então, acaba que é uma castração de emergência ali, uma remoção do útero de emergência. Então, em todas as idades é possível fazer a castração. Uhum. E muitas vezes, como você colocou, né? A piometra é uma castração, mas foi uma castração por um problema de saúde. É emergência, né? Por conta de que você evitou fazer essa castração durante a vida, acabou que virou uma emergência. Então, tudo depende, quanto mais cedo eu prefiro, para você evitar problemas no futuro, mas tudo depende da escolha do proprietário, né? O tempo dele. Mas isso não muda nada. Com 10, 11 anos ainda é capaz de você castrar um cachorrinho. Uhum. Vamos a mais uma participação dos espectadores. Próxima pergunta. Guilherme, meu cão está soltando muito pelo. O que será que pode ser? Será um período de troca ou pode ser motivos mais preocupantes? É importante observar na questão do pelo se está tendo falhas, né? Se você nota que o pelo do seu cachorro está ralhando, está falhando, está fazendo buracos ali, né? Tendo falhas. Se não tiver, normalmente é a troca natural do seu cachorrinho, né? Ele vai trocar mesmo pelo
algumas vezes por ano. Então, o que vai te ajudar é a escovação, né? Mandar para o banho tosa ali para fazer uma retirada ali, uma tosa ali, mas se não estiver falhando, é normal, natural. Perfeito. Mais uma participação dos espectadores. Vamos à próxima pergunta. A raiva animal já é uma doença controlada e ela pode afetar o ser humano? Com certeza, a raiva ela é controlada, mas você nunca pode deixar de vacinar para a raiva, tá? Ela é uma doença que é contagiosa para o humano, tá? E é uma doença que o diagnóstico, para fechar um diagnóstico de uma suspeita de raiva, você precisa fazer sacrificar seu animalzinho, né? Então, o ideal é que você esteja sempre com as vacinas de raiva em dia, tá? A vacina de raiva tem que estar em dia e a doença da raiva para o ser humano é letal também, tá? Então, é uma doença que até pela sua gravidade acaba que se o controle é maior, né? Então, acaba que hoje em dia é controlado, hoje em dia, né? Existem campanhas aí da prefeitura de vacinação, então a da raiva, inclusive, não tem nem desculpa da pessoa não vacinar por conta de questões financeiras. É gratuito. É gratuito. Então, a raiva é obrigatório e pode, de hipótese nenhuma, seu cãozinho não está vacinado com raiva. Perfeito. E justamente porque tem a questão silvestre, né? Morcegos ainda transmitem. Então, aquela coisa, vacilei, não vacinei, não vai ter problema nenhum, porque o cão não tem contato, mas morcego vai em todo lugar. Qualquer lugar, então, assim, por isso que a da raiva é uma vacina que não existe desculpa. Porque não saio, porque... Não, ela não tem custo financeiro, né? Você pode fazer pela prefeitura e ela é obrigatório fazer, não tem como você evitar, a não ser que seja com a vacina. Perfeito. Vamos à próxima participação. Apareceu um caroço no pescoço do meu cão. Pode ser um câncer? Pode, com certeza pode. Inclusive se for região de linfonodo ou, né, até uma massa no pescoço, tem que se avaliar com o veterinário, né? Pode ser outras coisas? Pode ser uma inflamação, pode ser para uma mordida de um cachorro que infeccionou e aí vira, né? Mas isso aí só com avaliação, mas pode ser um tumor sim. E é importante avaliar, né? Porque assim como no ser humano, os cuidados com relação a tumores nos pets evoluiu demais também. Com certeza, e também é a mesma coisa no ser humano. Quanto mais cedo você fechar um diagnóstico, as possibilidades, as chances de salvação, de recuperação, de resolver o problema é muito maior. Então, se você ficar deixando para depois, chega no momento que esse tumor já está enraizado, que você já não consegue fazer remoção, já chega no momento que esse tumor se espalhou, né? Então, no caso de tumor, quanto mais cedo o diagnóstico, melhor. Perfeito. Mais uma participação dos espectadores. Vamos à próxima interação. Guilherme, minha gata pode comer frutas? Quais devo evitar? Pode, mas da mesma forma que os cães, existem as restrições, né? Então, evitar uva, evitar frutas cítricas, abacate, alguns tipos de fruta, você evitar em quantidades maiores, em outras apenas evitar, é impossível não oferecer, né? Algumas não oferecem em quantidades grandes, mas no geral sempre antes de oferecer uma fruta, perguntar, pesquisar, avaliar e ter cuidado, né? Perfeito. Tradicional maçã para todos os pets é bacana, ajuda até na higienização da boquinha. Uma cenoura, né? Uma maçã, uma melancia, né? Mas sempre antes de fornecer, ainda mais que a gente tem uma variedade gigantesca de frutas, sempre fazer uma pesquisa antes. Perfeito. Próxima participação, vamos a mais uma pergunta. Porque meu gato tem o hábito de ficar exercitando os pés, né? Como se estivesse fazendo um reconhecimento de um lugar. Eu acredito que seja o famoso amassar pãozinho ali, que os gatos usam afofando a gente. É um hábito do gato, né? É uma forma ali de expressar carinho, expressar, né? Ele vai ali afofando a gente, então isso aí é do gato mesmo, não é nenhuma preocupação, não. É apenas um hábito dele. E é interessante isso, né? A gente acha que só o gato doméstico faz, né? Você vê felinos de grande porte, Sim. zoológico fazendo a mesma coisa. Eles afofando ali, é um hábito do felino, não é nada que se preocupe, não é nenhuma alteração, é um hábito deles que a gente, né? Como a gente
acabou colocando eles para dentro da nossa rotina, a gente fica surpreendido com alguns hábitos, né? Mas... É aquela história, tem teorias, mas não existe nenhuma fechada. Não, nada. É igual o interesse deles por caixa de papelão, né? Ninguém explica, né? Arranhadura, o gato várias pessoas vão ter surpresa ali com o gato, quando tem o primeiro gato. Às vezes você acordar de noite, vai ter um bicho morto na sua cama que ele te trouxe de presente, né? São hábitos do gato e coisas que a gente tem que acostumar. São felinos, né? E a gente está adaptando a vida deles à nossa, né? Perfeito. Próxima participação de espectadores. Vamos a mais uma pergunta. Por que o cachorro tem o hábito de comer grama? Normalmente a grama ajuda na digestão, ajuda no desconforto gástrico. Então, muitas vezes quando o cachorro está comendo a grama, ele está com um pouco de desconforto gástrico. Então, vai ajudar na digestão dele e vai ajudar no conforto gástrico. Felinos também fazem isso às Sim, vezes. mas é mais comum em cães. Perfeito. E às vezes esse hábito leva a vômito. Sim. Né? Às vezes você vai ver o vômito está cheio de grama ali, mas é porque normalmente ele já está com desconforto. Então, quando ele vai comer a grama, ele já está com desconforto gástrico, então ajuda ele a fazer digestão, mas também às vezes vai vomitar e vai estar graminha ali. Perfeito. Né? E muitas vezes isso, né? Não saiu da rotina, está comendo ração normal, mas... É um hábito que eles têm de buscar um conforto e uma digestão melhor. Né? Então é comum, muito comum, que o seu cachorrinho vá lá comer uma graminha ali se estiver perto de casa. Uhum. Vamos à próxima participação. Qual o principal indício de que meu cão está envelhecendo? Primeiro, com certeza, você sabendo o porte dele, a idade dele, você vai ter noção de quando ele está numa idade mais avançada, né? Cachorros de porte menor vivem mais, de porte maior vivem menos. Então, naturalmente, né, ali pela idade, um cachorro ali de porte grande, né, um cachorro gigante ali, um São Bernardo, com 10 anos, ele vai estar numa idade bem avançada. Já um cachorrinho pequenininho, um pincher, com 10 anos não é uma idade tão avançada, né? Se você vai notar os pelos brancos aparecendo, você vai notar os dentes ficando cada vez mais escuros, né? Aquele branco claro não é mais um branco claro, vai começar a escurecer. Mesmo que você mantenha uma escovação e não tenha tártaros, a lente ali do dente vai escurecer um pouco, né? Então, os pelos brancos do dente, a locomoção vai ser menor, né? Vai ficar mais sempre deitado do que brincando, já não vai ter aquele pique que tinha antes de brincar, de correr, né? Vai começar a aparecer problemas ortopédicos, né? Vai aparecer problemas da idade mesmo. É mais comum animais mais velhos terem câncer, né? Câncer de pele, de mama, né? Obviamente que não é uma regra, mas normalmente são os cães mais velhos que têm. Catarata, né? Problemas oculares, né? Então, assim, vários problemas muito relacionados até com a gente, né? Com o ser humano. Mas o principal é você saber o porte do seu cão, né? Que cão menor vive mais e cão maior vive menos. Então, às vezes você tem um cão lá de 10 anos, de raça de porte grande e um de pequeno, você fala, nossa, mas meu cachorro tem a mesma idade, um está tão mais naturalmente que realmente um cão de porte maior vai viver menos. Perfeito. E justamente isso, né? Também tem as características de cada raça, né? Então, como você colocou, porte grande, os problemas articulares vão aparecer com mais frequência, então Com também certeza. tem o perfil de cada animal. Naturalmente, um cão de porte grande, gigante aí, com 8, 9, 10 anos, vai ter problemas ali de displasia, problemas ali ortopédicos, de locomoção. Então, é um sinal também da idade chegando. Penúltima participação de hoje, vamos a mais uma pergunta. É realmente preciso escovar os dentes dos cães? Se você não quer que ele desenvolva tártaro, sim, né? A única forma de você evitar que um animal desenvolva tártaros é com a escovação, né? O tártaro ele não vai aparecer com a tração ali da escova no dente quando o tártaro está começando. Depois de um tempo, a escovação não vai resolver mais. Então, se o tártaro já se formou, você pode escovar quanto você quiser que não vai sair. Existem outras possibilidades, existem a cenoura, por exemplo, a maçã, né? Frutas que acaba tendo uma tração ali no dente, existem petiscos específicos, mas não tem como a gente garantir que a mordida dele naquela fruta ou naquele petisco vai eliminar todo o tártaro do dente. Então,
realmente a escovação é a forma mais viável de você resolver esse problema e evitar que no futuro você precisa sedar o seu pet para fazer uma limpeza de tártaro. Por isso, quanto antes começar, virar hábito, o cão se adapta. Dificilmente você vai pegar um cachorro que nunca teve uma escovação e resolver escovar com 5, 6 anos, ele vai aceitar. Dificilmente, a não ser que for um cachorro muito obediente, muito dócil, né? Agora, qualquer cãozinho que você começar a fazer escovação com 2, 3 meses, obviamente vai ser um hábito para ele e não vai ser um problema. Isso em tudo, né? Eu sempre falo, aquele colarzinho que a gente precisa de pôr no pós-cirúrgico. Se o cachorro teve um problema de uma cirurgia cedo, fez uma castração cedo e colocou o colarzinho, ele vai ser muito mais fácil adaptado que um cachorro que precisou pela primeira vez, com 10 anos, colocar um abajur. Obviamente vai ser um problema muito maior, né? Se resolver. Então, o hábito de escovação desde o início vai facilitar que no futuro não tenha problemas. E lembrando que tem escovas apropriadas e pastas também apropriadas. Sim, mas no mercado existem várias opções. Tem a escova que você coloca no dedo, então você vai com o seu dedo, lógico, você vai fazer isso num cão dócil, né? Exato. Você não vai pegar um cachorro que às vezes pode morder uma vez ou outra e pôr uma escova dessa. Mas tem escova de cabo maior, que você consegue um alcance maior, uma distância maior. Tem as pastas específicas, né? Tem medicamentos específicos para a boca, para limpeza, né? Para hemogengivite, né? Para algumas situações que os cães têm também, assim como a gente. Perfeito. Última interação, vamos a mais uma pergunta. Aqui, ó, de quanto em quanto tempo eu posso escovar os pelos do meu gato? Diariamente, pode escovar todos os dias, né? É uma forma, inclusive, de evitar que os pelos fiquem caindo na casa, esperando na casa. Você escovando todos os dias, você vai juntar esses pelos todos os dias e não vai deixar espalhar na casa, vai facilitar, vai melhorar o crescimento dos pelos, vai diminuir a queda. Perfeito. Diariamente. Guilherme, gratidão pela participação conosco, né? A gente percebe que, né, semanalmente mais dúvidas surgem, né? Eu acho que isso ajuda a ter um pouquinho aí no contato das pessoas e em pensar a rotina com o seu pet, né? Então, acho extremamente importante o programa nesse sentido. Gratidão sempre pela participação. É interessante que a gente vê cada dia mais o pet dentro da casa. E cada dia mais a gente vê as pessoas se interessando ali pelas formas mais saudáveis de lidar com o pet, mais, né, até mais humanizadas ali. Então, obviamente surgem dúvidas e a gente está aqui para tirar as dúvidas do pessoal. Quem tiver alguma dúvida, vai mandando durante a semana. Quem tiver algum tema específico, queira que a gente fale mais sobre esse tema, né, use um pouco mais do tempo falando de um tema específico, manda para a gente que a gente vai resolver todas as dúvidas aí. Muito bom. Bom, você sabe que todo o conteúdo do Pergunte ao Doutor pode ser acessado pelo educadoronline.com.br e também pelas nossas redes sociais. O programa de hoje fica por aqui, nos encontramos no próximo Pergunte ao Doutor. Pergunte ao Doutor, todas as terças. É o dia do veterinário. De volta na próxima semana. Oferecimento: VetBoss Clínica Veterinária.